Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Última estrofe. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar os pobres, almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus! Assim nós devemos estar animado, mesmo às vezes cansado, a gente pede ao Senhor, Senhor, dá-me novas forças, Pai. Que o Senhor renova as nossas forças. Se a gente está desanimado, a gente fala, Senhor, anima o meu coração. O Senhor é o nosso auxílio mais presente, é o nosso socorro mais presente. Ele está mais perto de nós do que o nosso próprio fôlego de vida. Amém? Assim que nós temos que ter esse entusiasmo de estar nessa peleja, porque nós estamos lutando junto com o Senhor Jesus. Nós somos o exército de Jesus Cristo. Principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que a gente vê que a maldade é terrível,
é enorme, que o coração de muita gente se esfriou, mas nós estamos aqui firme em vitória com Cristo, lutando. E na palavra diz, mais são os que estão conosco do que são contra nós. Então, pela fé, sabendo que o Senhor Jesus é o Rei da glória, o Rei da vitória, nós somos soldados de Cristo e por isso nós temos a vitória. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que estar sempre com esse coração disposto, pelejando. E como é que o crente nessa terra peleja? Com armas de fogo? Com braço, com punho, com coisas feitas de homem? Não, a nossa peleja a gente ganha de joelho, é na oração, é na consagração, é no hino cantando ao Senhor louvores. Mas tá doendo, tô passando dificuldade, seja o que for, louve ao Senhor. Na palavra fala, se tá triste, ora, e se tá alegre, adore ao Senhor. Então, a todo tempo, quando nós estamos fazendo essas coisas, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos pelejando a batalha com Cristo, nós estamos vencendo as hostes das trevas, os espíritos malignos. No mundo espiritual, a palavra de Deus tem poder, nós estamos declarando a palavra. Se lembre que a palavra é espada, amém? E ela corta os dois lados, é faca de dois gumes, ela corta tanto daí quanto daqui. Então, a palavra de Deus é eficaz para fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça, porque ela dá frutos dignos a Deus. Assim que nós todo o tempo temos que estar estudando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, que é a vontade perfeita do Senhor, e lutando como? Com as nossas armas espirituais, que é orando, consagrando a nossa vida ao Senhor, se apartando do mal, se afastando da aparência do mal, amém? E sempre com esse coração alegre, esse coração gozoso, porque sabe que nós temos a vitória sim ou sim. Nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, porque Jesus já venceu esse mundo. Então nós que estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É batalha ganha, nós já vencemos, nós somos vencedores. O único que a gente precisa fazer é permanecer em Cristo Jesus, amém? E Deus nos garante a vitória, amém. Então hoje nós vamos fazer o estudo do livro de 2 de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 12 em diante. E o título é A Glória de Cristo e a Firmeza das Escrituras. Ajudem a compartilhar esses vídeos, esses estudos bíblicos para edificação da nossa fé, para alcançar mais almas para Cristo. Amém? Deixe seu like, seu comentário. Você é bem-vindo nesse canal. Esse canal é de Jesus. Glória a Deus. Então vamos fazer esse estudo com a ajuda do nosso Senhor Jesus, com seu Espírito Santo, porque é Ele quem nos ensina a sua palavra. Amém? Amém? Então a palavra de Deus ali no versículo 12 nós vamos começar, do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. A palavra de Deus eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Vamos fazer uma pausa aqui, glória ao Senhor. Então aqui Pedro está falando à igreja, amém? O que ele está falando? Ele começa dizendo, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes destas coisas. Que coisas? Essas coisas que nós sabemos que é a verdade, a palavra de Deus que nós recebemos, amém? E ele diz assim no versículo 13, considere importante enquanto estiver no tabernáculo deste corpo. O que quer dizer isso? Esse templo aqui, né? Essa carcaça aqui, esse corpo, esse veículo na terra. Então, enquanto ele estiver vivo no corpo,
né? Ele fala tabernáculo deste corpo. Ele sempre vai estar, ele acha importante despertar a memória de vocês. O que quer dizer isso? Sempre estar recordando os irmãos dessa palavra, do que eles viram. Porque se lembra que Pedro, os discípulos, viveram com Jesus como homem na terra. Então eles viram, eles foram testemunhas oculares. Amém? Hoje nós recebemos a palavra por fé. Nós lemos a palavra e cremos que ela é verdadeira. E o que nos faz acreditar nessa palavra são as obras que o Senhor realiza nas nossas vidas. Tudo que Ele já tem feito por nós. As coisas maravilhosas que Deus realizou em nós, através de nós. Amém? Então a gente sabe que Deus é real. E a gente lê a palavra e crê que ela é verdadeira. Porque ela é verdadeira. Mas aqui, Pedro está falando, gente, eu acho que é muito importante que a gente sempre esteja recordando, porque o ser humano tem essa mania de esquecer muito fácil, principalmente quando passa o tempo, né? Quando passa o tempo, vem os problemas, as situações, a tendência do ser humano é se esquecer, se esquece das coisas maravilhosas que Deus já fez por nós, de todas as vezes que Deus já te tirou, né, te livrou, te tirou da beira da morte, né, te deu livramento, que fez coisas maravilhosas na sua vida. Então a gente tende a esquecer. Então Pedro está falando, gente, é importante a gente fazer memória disso, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ou seja, aqui ele está falando, o Senhor me disse que eu vou partir logo. As pessoas que tem intimidade com Deus, Deus fala. Não é? Aqui na Bíblia é um testemunho, e a gente vê ainda hoje pessoas que andam com Deus e Deus revela o dia que vai levar. O pastor Marino estava falando esses dias que ele tinha uma ovelha na igreja, e ela muitos anos serviu ao Senhor, e parece que ela tinha ficado doente, melhorou, não me lembro direito os detalhes. Eu sei que ele foi visitar ela um dia e ela falou pro pastor que Deus tinha falado para ela tinha dado um sonho, uma revelação assim, uma visão, acho que foi, que mostrava para ela tipo de um certificado, sabe um diploma quando você completa algo e passa? E ela entendeu no coração que logo o Senhor ia levar ela. Porque ela já tinha recebido, né? Ela tinha vencido a boa batalha da fé. Que já, né, ela tinha completado o propósito dela. E ela não era muito velha, ele falou. Um daqueles dias ela já ia, só que ela não estava triste. Eles estavam tomando café, ela falou para ele, e ele, não, serva, vamos orar por isso, né? E diz que ele orando, não falou nada, mas parece que ele teve uma visão de um caixão. E justo e feito, passou 2 ou 3 dias, a mulher morreu. Então Deus tinha revelado a ela que ele ia recolher ela mesmo, né? Mas que alegria, que privilégio, né? Que o Senhor, o próprio Deus te diga, olha, tal dia eu vou te recolher, se prepara, né? E que coisa tão maravilhosa que você sabe para onde você vai. Quem vem te buscar, é uma certeza, é um descanso, é uma alegria tão grande. É incomparável. Então a morte desse corpo para a pessoa que não tem a Jesus é terrível, né? Você vai nesses velórios, aquela choradeira, é terrível. Ou seja, perder que a pessoa morra é difícil para qualquer, seja crente ou não. Ninguém quer se separar, né? Ninguém quer, como se diz, que a pessoa amada, né, morra. Por mais que a gente sabe que, né, a pessoa de repente é cristã, vai partir com Cristo, sempre fica dor, o vazio, né? Mas a gente sabe que vai estar com Cristo, partiu com Cristo, então nós vamos nos reencontrar, né? A minha obrigação é buscar do Senhor para que um dia eu possa rever essa pessoa no céu, porque, né, se ela partiu em Cristo, ela já venceu a batalha da fé, ela já está descansando, esperando o dia. Então agora cabe a nós fazer o mesmo para também receber esse certificado, né? E lá naquele dia receber a coroa que o Senhor nos vai entregar. Glória ao Senhor. Mas aquele que morre sem Cristo é terrível. É terrível.
É uma dor, um vazio, e só Deus é quem sabe, pela sua infinita misericórdia, se a pessoa é salva ou não. Porque pode ser que, né, nos últimos minutos a gente não sabe, a pessoa se entregou a Cristo, ou alguma vez, a gente não sabe, né? Isso aí é entre Deus e a pessoa. Mas como é bom a gente ter esse tipo de relacionamento com Deus, que Deus revela as coisas para os seus servos. Você anda seguro, é o que a gente estudou no livro de Provérbios, no capítulo 3, sobre a sabedoria, né, de Deus. A sabedoria, que é ao mesmo Senhor, porque provém do Senhor, a gente anda seguro. A gente não anda assustado, espantado com qualquer coisa, com medo de calamidade, morte súbita, não, porque o Senhor está sempre revelando aos seus servos, às suas servas. Amém? Então, Pedro sabia que ele ia partir porque o Senhor já tinha revelado. Então, ele tinha essa preocupação de estar, olha, gente, né, tá amonestando, tá exortando. Gente, vamos sempre recordar dessas palavras, do que nós recebemos, dos ensinamentos que o nosso Senhor nos deixou. Né? Não vamos esquecer das coisas que nós vimos. É muito importante para que a igreja continue em pé, a fé continue avivada em Cristo Jesus. Ele fala, eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Ou seja, ele vai fazer tudo o que ele pode. Essa preocupação de Pedro com a igreja de Cristo. Né? Eu vou fazer tudo o que está no meu alcance para que vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas, né? Então, a preocupação dele era que mesmo depois de morto, humanamente falando, que a igreja tivesse preparada, que a igreja estivesse sempre em constante comunhão, lembrando destas coisas, dos ensinamentos de Cristo, da sã doutrina, do que Jesus ensinou. Agora, mais para frente, a gente vai ver. No 16 fala, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque tem muita gente que acredita que é conto de fada, que é fábula, não é real, que é fantasia. Mas ele fala aqui, Pedro fala assim... De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, ou seja, não foi inventado o que nós seguimos. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, ele fala, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Para nós, ninguém teve que vir contar e a gente seguiu ele crendo numa fábula. A gente viu. Nós vimos isso, nós somos testemunho ocular, a gente viu com os nossos próprios olhos. Aqui ninguém pode falar que isso não é real. Vocês viram, eu vi. Pedro está falando. Ele recebeu, agora Pedro continua dizendo, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, falando de Jesus. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Ou seja, ele está falando daquele ocorrido quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Eles escutaram a voz suprema do Deus Pai, do trono, que disse, esse é o meu filho amado em quem eu em quem eu me agrado. Então ninguém contou para eles, eles viram, eles escutaram. Amém? Então estas coisas, quando ele fala, eu quero que vocês lembrem destas coisas, é isso que ele está falando. E mais pra frente a gente vai concluir o porquê que é tão importante a gente saber em quem a gente tem como Senhor, quem é o nosso Senhor Jesus, qual é a palavra, o que a palavra dele nos ensina. Amém? Nós mesmo ouvimos essa voz vinda dos céus, ele fala, né? Quando estávamos com ele no Monte Santo. Aleluia. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, que a gente fique atenta, porque o Senhor fala aos seus profetas. Amém? E ainda nesses dias de hoje, há profeta de Deus na terra. Porque profeta é boca de Deus na terra. E infelizmente, muita gente se corrompeu. Tem muita gente aí, falsos profetas. E o Senhor nos advertiu disso.
Mas aqueles que estão em Cristo, diz a palavra, que jamais serão confundidos. Porque nós conhecemos a voz, nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Então, se alguém vem no nome do Senhor Jesus, mas não é de Jesus, as ovelhas não obedecem. As ovelhas, quem mexe com ovelha, quem sabe de fazenda, eu já ouvi falar em prédicas isso, não obedece nenhuma voz que não é do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E se alguém tenta pastorear essas ovelhas que não é o seu pastor, elas não obedecem. Então, nós como ovelha de Cristo, nós também. Nós temos que pedir ao Senhor esse discernimento. Em primeiro lugar, a palavra, porque a palavra vai nos guiar como a luz do sol do meio-dia. Não tem erro na palavra. A palavra sempre vai mostrar quem é e quem não é. Porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Amém? Então não tem confusão aí. Mas se ainda tiver na dúvida, peça a Deus discernimento. Peça a Deus sabedoria do alto, entendimento. Que Ele abra os seus olhos para que a gente possa ver com nitidez aquilo que provém do Senhor e aquilo que não. E o Senhor dá. Amém? Porque nesses tempos, infelizmente, tem muita gente querendo se beneficiar da obra do Senhor, do Evangelho, vendendo o Evangelho, comercializando o Evangelho. O Evangelho não é para venda, não está à venda, não é para comercializar, não é para enriquecer pastor, nem profeta, nem ninguém. Dai de graça o que recebeste de graça. Amém? Esse é o Evangelho puro, verdadeiro, como diz o evangelista Raimundo, sem maquiagem. Glória ao Senhor. Então, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, ou seja, nós temos, né, além, ele está falando aqui, além daquilo que a gente viu, a gente é uma confirmação daquilo que os profetas já vinham falando, de tudo aquilo que aconteceu, que eles viram, né, a vinda do Messias, eles viveram, caminharam com Jesus no Velho Testamento. Todo o livro, todo o Velho Testamento é um exemplo, como se diz, é um modelo daquilo que viria a ser. Toda a Bíblia se trata de Jesus. Mesmo antes dele ter vindo nessa terra como homem, já anunciava a vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, o que ele fala? Para a gente prestar atenção. Olha só, como uma candeia que brilha em lugar escuro, como uma lamparina bem acesa. Amém? E nesses dias, o mundo está na escuridão. Nós estamos no mundo que está nas trevas. E sabe o que? Nós é quem somos a luz desse mundo. Porque a luz de Cristo brilha em nós. Através da palavra, nós temos a luz de Cristo. Amém? Então, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, até que, né, completamente o Senhor venha ter o domínio completo de cada um de nós, porque se lembre que nós estamos num processo gradual. Cada dia o Senhor nos vai limpando, nos vai purificando, nos vai transformando. A gente tem que se permitir, a gente tem que ser humilde e reconhecer que nós precisamos do Senhor. Então, cada dia que a gente vai se aproximando do Senhor, vai lendo a sua palavra, vai se permitindo, vai permitindo ao Senhor que Ele vá transformando e limpando a gente vai brilhando cada vez mais. A nossa luz vai aumentando, porque é a luz de Cristo aumentando em nós. Em outras palavras, nós vamos minguando, nós vamos diminuindo e o Senhor vai crescendo em nós. Amém? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, aqueles que falam que a palavra de Deus, que a Bíblia foi escrita por homem, e por isso é de interpretação pessoal, que cada um puxa a sardinha para o seu lado, é mentira. A palavra de Deus foi escrita por homens impelidos pelo Espírito Santo, homens santos, homens que buscavam do Senhor. Nós somos santos de Deus. O santo não é aquele que a Igreja Católica prega, que é as estátuas. Não.
Os santos do Senhor são aqueles que se apartam do mal, são aqueles que buscam o Senhor, são aqueles que buscam viver uma vida consagrada com Jesus, em obediência à sua palavra. Esses são os santos de Deus. Esses são os que o Senhor vai vir buscar. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é reta, ela é uma só, ela não é de interpretação pessoal. Ah, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para fulano. Não, a palavra de Deus é para todos, é a mesma, não muda. Deus não muda. Deus é a rocha firme. Mas muitas vezes, a gente com o coração duro, ou porque não quer ser corrigido, a gente fecha o nosso coração, o nosso entendimento. Muitas pessoas interpretam a palavra à sua própria conveniência. Por quê? Porque está em desobediência, porque é rebelde, porque a palavra é como uma lâmpada voltada para dentro do nosso coração. Se lembra que a palavra é espada, mas ela corta tanto para ir quanto para cá. Nós estamos aqui lendo essa palavra, mas a correção está indo para você e está vindo para mim também. Essa lâmpada está iluminando o meu coração e todo o sujo está iluminando você e está iluminando eu. E todo o sujo que está no meu coração está sendo revelado. Então muita gente quer interpretar ela de uma maneira para que continue, porque não quer mudar, não quer abandonar o pecado, né? Quer viver em desobediência, não quer se submeter à palavra. Mas aqui a palavra é clara, a palavra de Deus, pois diz assim, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Quer dizer, que a vontade, o que está escrito aqui não é vontade de homem, é vontade de Deus, é a palavra de Deus. Mas então diz assim, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Amém? E a gente sabe que a palavra é verdadeira. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, nos ensina coisas tremendas. A palavra de Deus nos tem sustentado nesses tempos tão difícil, o que nos tem deixado firme, o que tem nos dado esperança, fé, é a palavra de Deus. Porque a esperança fiel, sabe por quê? A palavra de Deus é Jesus. O Verbo se fez carne e viveu entre nós. É Jesus, a palavra dele é fiel. Essa palavra aqui não é simplesmente tinta no papel, elas têm vida. O Senhor uma vez no sonho me revelou que quando abrir a palavra sai poder. Essas palavras são poderosas, essas palavras são espírito e vida eterna. Nenhum livro de literatura pode transformar o homem. A única palavra, o único livro que pode transformar o coração de um homem, o caráter, o pensamento e fazê-lo se arrepender é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a prova maior de que a palavra de Deus tem poder. Amém? E nós cremos nessa palavra. Vamos agradecer ao Senhor por essas palavras então, meu Deus. Aleluia, Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas palavras têm sido, meu Deus, o nosso alimento diário, o nosso pão de cada dia, a água da vida que nos lava, que nos refrigera, que sacia a nossa sede, meu Deus, porque nós cada dia mais, através da tua palavra, temos mais fome de ti, mais sede de estar na tua presença, de te conhecer, Pai, de estar perto de ti, Senhor, da tua luz. Oh, Senhor, recebe toda a honra e toda a glória. Dá-nos o entendimento necessário cada dia e o discernimento, meu Deus, para sempre estar vivendo de acordo com a tua vontade e afastar-nos, Senhor, do mal, das distrações, das distorções. Oh, meu Deus, das doutrinas falsas, meu Deus, dos falsos profetas. Abre os nossos olhos, Senhor, porque os seus filhos jamais serão confundidos, assim diz na tua palavra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E é no nome do teu Filho amado que nós oramos e te agradecemos, Papai querido. Obrigada, Senhor, por esse estudo maravilhoso, por tudo, meu Pai, pela minha mãe, pela minha família, por todo o corpo de Cristo, por todos os irmãos na fé, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, meu Deus, no nome de Jesus. Obrigada, meu Senhor. Amém. Graças a Deus.